Lucas capítulo 6. Aleluia. Versículos 12 e 13 diz: a escolha dos 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu quantos? 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Vamos ficar por aqui mesmo. Meus irmãos, hoje nós queremos falar, dar dicas poderosas para os irmãos, para que nós possamos, para valer, irmãos, uma sequência na nossa igreja, que a gente precisa ter, todo mundo precisa saber quando vai entrar num serviço, num trabalho. Todo mundo precisa saber qual é o horário de início, quanto vai ganhar, não é? Todo mundo precisa saber qual é as minhas responsabilidades lá dentro, não é? Todo mundo precisa entender o processo. Diga comigo, processo. Então hoje nós vamos começar, vamos levar muito tempo nesse assunto, de vez em quando eu vou estar falando nesse assunto, tá? Para poder nós entender muito bem o que nós precisamos fazer para dar certo o processo. O processo só dá certo se nós cultivarmos esse assunto de hoje. É uma palavrinha em inglês, né? Chama-se feedback. E eu coloquei um tema assim hoje de manhã cedo: desenvolvendo uma cultura de feedback com graça e sabedoria. Vamos falar juntos? Desenvolvendo uma cultura de feedback com graça e sabedoria. Amém? Então, o sucesso de toda equipe depende de alguns princípios. Primeiro, o princípio da escolha, com o qual nós lemos aqui, o Senhor Jesus escolheu. Como o Senhor Jesus, ele era uma pessoa e o Filho de Deus ao mesmo tempo, né? Ele era homem e ele era Deus. Ele respeitava muito bem a palavra de Deus. Ele sabia que para escolher a pessoa precisava ter requisitos, né? E Jesus buscou em oração, porque tudo que a gente vai fazer é preciso ter oração. O feedback já começa na oração, né? Quando você... O que é o feedback? Em inglês, fala sobre a palavra, enfim, dar satisfação. A pessoa... Back é o quê? Dá retorno, né? Você dá uma coisa e ele devolve uma resposta. Ou seja, é uma resposta àquilo que já foi falado. Feedback. Então, quais são as competências que nós temos para avaliar, para nós sermos avaliados? Que o primeiro passo, se é a escolha, nós precisamos entender qual é o processo que Jesus, ele viu. Quem sabe se ele escolhesse ali uma outra pessoa no lugar de Pedro, não ia ter aquelas 3.000 almas sendo salvas. Amém? Pedro, ele tinha muitos defeitos, mas ele era repreensível. E ele gostava de aprender. Certamente Jesus viu isso em Pedro. Então, a questão é, uma reflexão: quais são as suas competências? O que é que Deus te deu? Seja no ministério, seja na sua tendência mesmo a dons naturais, dons espirituais. Tudo que Deus te deu, toda essa competência que Deus te deu, a pergunta é a seguinte: você está disposto
a ofertar isso que Deus te deu para Deus, você está disposto a ofertar ao reino para viver as promessas de Deus na sua vida, como você pode estar ainda mais envolvido na obra de Deus? Então, nós começamos a ver, se feedback é resposta, então a pessoa que é chamada, ela tem que responder. Por exemplo, Isaías, o que é que Isaías falou para Deus? O que é que Jeremias falou para Deus? O que é que Sansão falou para Deus? O que é que Gideão? Teve algum feedback entre Deus e Gideão? Teve ali no chamado? Teve algum feedback? Hã? Alguns profetas dizem, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Então, tem que haver um diálogo. O feedback é o diálogo que produz a profundidade. Ou seja, um bom feedback, um bom retorno daquilo que você ganhou de Deus, daquilo que você está no teu relacionamento. Se você tem feedback com a esposa, se você tem feedback com o filho, se você tem feedback no trabalho, se você tem feedback na igreja, então você vai ser, com certeza, você vai ter sucesso. Por quê? Por exemplo, o primeiro princípio é a escolha. Você tem que escolher alguém que seja disponível a dar feedback. Segundo, a capacitação. Lá em Mateus 10, 1 e 5 diz, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções. Né? Aí ele fala lá que vocês deveriam ir lá e fazer a obra, e curar os enfermos, e fazer tudo aquilo que Deus, que vocês têm para fazer. Então Jesus, quando os enviou, lhes deu direções específicas. Né? E não foi só para os seus discípulos, foi para os demais também. Você pode ver ali, em Lucas capítulo 10, versículo 1, diz que depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então Jesus estava montando uma equipa com funções diferentes, ok? Mas com direções específicas. Diga comigo, funções diferentes, mas direções específicas. Por exemplo, uma direção específica, vamos construir uma casa. Amém? Todo mundo, amém e tal. Mas as funções vão ser diferentes. Um vai fazer o alicerce, amém? Outro vai fazer o teto, outro vai fazer o gesso, outro vai fazer o acabamento, outro vai fazer outra área, eletricidade, percebeu? Mas a direção é uma, construir a casa. Apesar de as funções serem diferentes, essas funções precisam estar dispostas a obedecer à direção que é dada. Percebeu? Muito importante eu recitar isso aqui. Então, a questão é, o que você está disposto a sacrificar para estar sendo treinado de forma que, vivendo no centro da vontade de Deus, Deus possa abençoar todas as áreas da sua vida? Quanto tempo você decide que irá dispor para ser treinado a partir de hoje? Por exemplo, irmão, nós estamos aqui querendo escolher pessoas para trabalhar com algumas direções que Deus está dando para a nossa igreja, e Deus vai dar muitas outras direções, ok? Mas nós precisamos agora, através dos feedbacks, ver quem é que está preparado para determinadas funções, para determinados ministérios. Então, nós temos o ministério de visitas na igreja, que está sendo maravilhoso. Né? Então, como é que eu posso ter sucesso
nessa área, feedback. Você foi enviado, Jesus enviou. A primeira vez que ele envia, os discípulos, deu tudo certo? Deu? Não? Por que não deu? Porque houve o quê? Feedback. Eles trouxeram a informação. Eles foram enviados. Havia um propósito. O propósito não foi alcançado porque alguma coisa aconteceu. Ok? Mas eles não desistiram. Eles foram, o Senhor Jesus envia novamente